Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Vidal e estamos aqui juntamente com Ania para a gravação de mais um vídeo aula. Nosso assunto de hoje será sobre a Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas. Esse período da Idade Média, ele vai começar, período conhecido como Idade Média, ele vai começar no ano de 476, que é o ano em que o Império Romano é dominado pelos povos bárbaros. E como é que se deu isso? Aconteceu o seguinte, estava lá o Império Romano, um dos maiores impérios da antiguidade, tá certo? Já tinha vários e vários anos que dominava toda a região da Europa e outras regiões próximas ali da Europa. E vai começar a vir um povo chamado de povo bárbaros. Quem eram esses povos bárbaros? Eram alguns povos que habitavam o norte da Europa e receberam esse nome de bárbaros pelos romanos porque eles falavam a língua diferente da romana, no caso de Roma era o latim, e também porque possuía uma cultura diferente. Então tinha outro povo também lá na Ásia, mais afastado ainda, mais ao norte e a leste ali da Europa, chamado de Hunos. Esses Hunos eram governados por um imperador chamado de Átila. Diz que Átila, a história diz que ele era tão ruim que onde ele pisava nem grama nascia. Então esses povos bárbaros, o Átila era mais bárbaro ainda do que eles, e eles vão invadir o Império Romano, empurrado por Átila e o povo huno, tá certo? Esses povos que invadem o Império Romano, eles vão formar vários reinos. Por exemplo, nós temos os ângulos e os saxões, que vão ficar na região onde hoje é a Inglaterra. Temos também os suevos e os visigodos, que vão ficar naquela região onde hoje é a Península Ibérica, habitada por Portugal e Espanha. Temos os francos, que vão habitar a região da Gália, onde hoje é um país chamado França. Então esses são vários e vários povos. Tem os burgúndios, os ostrogodos, os lombardos, os érulos, os vândalos. Esses são vários povos que vão invadir e vão destruir o Império Romano. É importante que todos saibam que desses povos, o que teve mais destaque foram os francos. Os francos, eles vão habitar aquela região da Gália, como eu já falei, e eles vão formar um grande império, principalmente quando reinava na França um imperador chamado Carlos Magno. No período que Carlos Magno era o líder dos francos, os francos se expandiram e dominaram vários povos da Europa, tá certo? Então foi um domínio bem grande, apoiado inclusive pelo cristianismo. Só que quando Carlos Magno morreu, o império vai ser dividido entre seu filho e depois entre seus netos. E esses seus netos, eles não vão conseguir que esse império continue unido, tá certo? Essa administração de Carlos Magno, ela é caracterizada, essa sua administração, por um detalhe importante, que ele dividiu esse Império Franco em marcas, ducados e também em condados, que eram governados por marqueses, por condes e por duques. Então ele facilitou a administração desse seu império. Só que um detalhe importante, na Idade Média vai ter um sistema econômico chamado de feudalismo, modo de produção feudal. E esse sistema ele vai começar exatamente quando Carlos Magno ele vai fazer essa divisão entre esses nobres, entre esses marqueses, esses condes e esses duques. Então depois, quando dá um esfacelamento do império, esse império franco, depois com o filho e os netos dele, ele vai ser descentralizado, ou seja, tinha um imperador, mas esse imperador ele não vai ter mais um grande poder, porque quem vai ter o poder vão ser os senhores feudais. Depois dessa invasão dos bárbaros, grande parte da população que viviam ali nas vilas e nas cidades, na parte mais urbana do reino, elas saíram em direção à parte rural, em direção aos campos. Só que esses campos já pertenciam a alguém, já existiam donos desses campos. Então eles não poderiam se apossar das terras que estavam ali. Por causa disso surgiu um sistema chamado colonado, que depois vai se transformar no feudalismo,
que nesse sistema, as pessoas que foram em direção a esses campos, elas não poderiam ficar com essas terras. Então elas fizeram uma espécie de acordo, já que os proprietários dessas terras também não tinham como comprar escravos e também não tinham como pagar pessoas para trabalharem em suas terras. Eles fizeram um acordo que essas pessoas poderiam ficar numa certa parte da terra, só que elas teriam que dar uma parte da sua colheita para esses senhores. Poderemos dar um exemplo assim para o pessoal entender bem, que é um pouco parecido. Se você pegar hoje em alguns locais do Brasil, onde se pratica principalmente a agricultura e a pecuária, nós temos um sistema chamado sistema de meeiro, onde um grande latifundiário, um grande dono de terra, ele pega uma partezinha da sua terra e cede para alguém, tá certo? E aquela pessoa vai trabalhar no sistema de meeiro, ou seja, parte da produção ele vai dar para esse proprietário, esse fazendeiro, e parte fica para ele, tá certo? Então é um sistema que não é igual ao feudalismo, né? O sistema feudal, mas é um pouco parecido. Quando os bárbaros invadem o Império Romano, nós vamos ter aí um sincretismo, uma união de culturas. A cultura romana era diferente da cultura dos bárbaros, tá ok? Por exemplo, os romanos, eles tinham já leis escritas, tá certo? Ele tinha tribuno da plebe, ele tinha um senado que tomava as decisões, já tinha leis escritas. Já os bárbaros, eles não tinham leis escritas. A tradição dele dizia que todas as decisões importantes eram tomadas através do que se chamou de direito consuetudinário, ou seja, baseados nos costumes. Eles não tinham leis escritas e eles preservavam muito, os bárbaros, a questão da fidelidade e da honra, tá certo? Isso foi muito destacado nesse período. Então vai haver essa união entre as características, a cultura do Império Romano e também dos bárbaros. Outro detalhe importantíssimo que vai influenciar esse período feudal é o cristianismo. Por quê? Os romanos, aí nesse período que começa a partir de 476, depois do século VI, século VII, século VIII, onde se vai começar essa questão do feudalismo, a religião cristã, ela já vinha há muito tempo, que ela já era a religião oficial do Império Romano. Então lá já era o cristianismo, era uma religião monoteísta. Enquanto isso, os bárbaros, a religião dele era politeísta, eles acreditavam em vários deuses. Então também vai haver uma disputa entre o Deus do cristianismo e os deuses. Mas no final, a maioria dos povos bárbaros, eles vão se tornar cristãos, tá certo? Eles vão se tornar cristãos. E um detalhe importante que todos vocês têm que ter entendimento é o que seria esse feudo. O que é o feudo? O feudo é uma palavra de origem germânica, tá certo? De origem bárbara, vamos dizer, e significa bem de importância. Normalmente nos livros, e é passado também para os alunos, que esse feudo é o quê? Uma porção, uma parte de uma terra. E é parte da terra também, tá certo? Mas ele também poderia ser um direito de ocupar um cargo, também se chama de feudo. O que mais? O direito de receber determinado imposto também pode ser chamado de feudo. O direito de se cobrar imposto ou pedágio sobre determinadas pontes construídas, isso tudo é feudo e não só a terra. Agora, o que merece mais destaque é realmente a terra, tá certo? Bom, vamos falar agora um pouco sobre algumas características do sistema feudalista. A primeira é o enfraquecimento do poder central. Como a gente falou, quando começaram a surgir esses feudos, apesar de o rei ter posse dessas terras, que a gente vai explicar mais pra frente como funcionava isso, quem tinha maior poder eram os senhores feudais, porque eles que poderiam pôr regras, cobrar impostos, cobrar tributos, e eles que administravam essas suas terras. Então, eles acabavam por ter mais poder que o rei. Então, já que existiam muitos feudos, esse poder não estava mais na mão do rei, estava descentralizado na mão de vários senhores feudais.
Muito bem, isso é muito importante, o entendimento, isso é muito importante. Como a Ania falou, teve o enfraquecimento do poder central, ou do poder real. Então, o que caracteriza a Idade Média e o feudalismo é a descentralização do poder. Se nós pegarmos na época do Império Romano, tinha um imperador e tudo era centralizado no imperador. Agora não. Idade Média, descentralização. Quem vai mandar mais são os senhores feudais. E além disso, outro detalhe importante é sobre a economia. A economia era a base agrícola, a terra era o que existia de mais importante na Idade Média. E aquela produção era chamada produção de subsistência. Ou seja, o que se produzia, o que se plantava, o que se colhia, o que se criava, era basicamente para sustentar aquele feudo. Sobravam algumas coisas e aí era feito um pequeno comércio, mas era mais para subsistência e não para venda. Por isso, nessa época, a importância do comércio não era tão grande, porque eles não produziam para esse intuito. Também temos a consolidação da Igreja Católica, como a gente já falou, que o cristianismo ele estava muito forte nessa época, influenciava muitas pessoas e também porque a igreja ela também possuía muitas terras. Devido a ela possuir muitas terras e ao contrário das pessoas da nobreza que dividiam essas terras, a igreja tinha essa posse da terra meio que centralizada. Todas as terras eram da igreja, da instituição igreja. Então elas tinham um grande poder porque naquela época terra significava poder. A maioria dos livros, grande parte dos livros de história, dizem que naquela época na Europa, a Igreja Católica, né, não tinha ainda o protestantismo, era a Igreja Católica, ela tinha aproximadamente 1/3 das terras de toda a Europa pertenciam à Igreja Católica. Até por isso ela era chamada de senhora feudal, porque ela tinha grande parte do poder das terras. Exatamente, fazendo uma comparação, tinha o senhor feudal e é denominado nos livros a igreja como senhora feudal, devido ao poder que ela tinha. E esse feudo, aí tem o feudo, tá certo? Como era dividido esse feudo? O senhor feudal, dono daquele feudo, ele dividia essas terras em 3 partes. Ele dividia em feudo senhorial, feudo servil e feudo comunal. O feudo senhorial era a parte que ficava com o senhor feudal e era ali onde tinha o castelo e as melhores terras, ficava para ele, para controle dele. Tinha também o feudo servil, que era aquelas terras que era arrendada, pequenos lotes que era arrendado para os servos. E tinha o feudo comunal, que eram os bosques, os pastos e outras partes que tanto era utilizado pelo senhor feudal quanto pelos servos. Detalhe, essas terras todas ela pertencia ao senhor feudal, então ela cedida uma pequena parte para que os servos pudessem morar, produzir, e partes ele ia pagar de imposto. Essa sociedade, ela é uma sociedade na Idade Média ruralizada. É assim, para vocês entenderem. Quando tem o campo, essa parte de campo é chamada de zona rural, onde tem as florestas, os bosques, os campos, onde tem a agricultura, onde tem a pecuária, é chamada de zona rural. Nas cidades é chamado de zona urbana. Como a Ania já falou para vocês há pouco, nesse período que os bárbaros invadiram o Império Romano, vai ocorrer uma ruralização, ou seja, o pessoal vai sair das vilas e das cidades e vai para o campo. Então, importantíssimo destacar também que a terra era a principal fonte de riqueza e poder. Naquela época, quem tinha terra tinha o poder. Fazendo uma comparação com hoje em dia, quem tem terra tem poder? Tem. Os grandes latifundiários, donos de terra, eles têm muito poder, mas tem determinadas, o comércio e a indústria, eles têm, o pessoal que é dono de determinado comércio, de determinada indústria, ele vai ter mais poder político do que um proprietário de terra hoje em dia. Naquela época, não. Quem tinha terra tinha o poder. Como se dividia essa sociedade medieval?
A gente tinha basicamente 3 classes, podemos dizer assim. O clero, que eram aqueles ditos que oravam, que eram aquelas pessoas mais ligadas à igreja, à religião. Tínhamos a nobreza, que eram aqueles que guerreavam, que também que eram mais ligados à militarização. E também tinha os camponeses, que eram a grande massa, né, a maior parte da população, que eles eram aqueles que trabalhavam. Que essa nobreza, ela tinha um poder econômico, ela tinha bem menos dinheiro do que o clero e a nobreza. É importante falar também que era uma sociedade estamental. O que significa isso? Que se você nasceu camponês, você não vai poder mudar sua classe social ou vai ser muito difícil. Um camponês dificilmente se tornaria alguém da nobreza. Importante isso aí que foi colocado, porque assim, para a gente conseguir entender determinadas situações, com alguns códigozinhos, alguns processos mnemônicos, você consegue entender. É a situação que a Ania falou. Se você pegar assim, ó, clero, os que oram, nobreza, os que guerreiam, e camponeses, os que trabalham, você está tendo aí uma definição de como era a sociedade na Idade Média. Lembrando o seguinte, pessoal, essa parte que a gente está estudando agora é muito importante. É o que acontecia na Europa ou em parte da Europa. Se você pegar no Brasil, nesse período que nós estamos estudando, só existiu aqui os índios. No Brasil, não só no Brasil, como na América do Norte também, onde hoje é os Estados Unidos, na África, tinham outras situações. Essa parte que nós estamos estudando é o que estava acontecendo na Europa, tá certo? E detalhe importante, também complementando, ó, no topo dessa escala social que a Ania falou, tá certo? Ficava o rei, que ele tinha o poder político, tá certo? E ficava o Papa, que era o chefe do poder espiritual. Mas lembrando, como já foi dito por Ania também, o rei, ele não mandava tanto na Idade Média, nesse período da Idade Média, tá certo? Ele ficava no topo mais por ter mais poder de aquisição, ele tinha mais dinheiro, não porque ele necessariamente mandava. O clero, pessoal, a Igreja Católica, a gente já falou um pouquinho, né? Mas ela vai surgir com o nascimento de Jesus Cristo. No início, os cristãos vão ser perseguidos, mas depois ele vai se tornar a religião oficial de Roma. E então a igreja cada vez mais vai se tornando poderosa. Em grande parte dos livros se faz críticas à Igreja Católica, mas ela também teve uma importância muito grande, porque na Idade Média, basicamente todo o conhecimento ele ficava ligado à igreja, tá certo? Além disso, fundou escola, ajudou os pobres, cuidou de crianças desamparadas, construiu hospitais, tá certo? Então também teve uma importância muito grande nesse período conhecido como feudalismo. Por que a igreja se tornou tão poderosa? Alguns motivos. Primeiro, os homens quando se fala homens, é homens, mulheres, crianças, etc. Os homens temerosos do inferno, pela vida que tinham levado, doavam, antes de morrer, suas terras para a igreja. O que mais? Eles recebiam dos reis e dos nobres, vencedores de guerra, doações valiosas para a Igreja Católica. Que mais? Não dividiu as terras. Depois a gente vai ver aqui que tanto os reis como os nobres, eles dividiram a terra. Já a Igreja Católica não dividia a terra. Além disso, era cobrado o dízimo, que é 10% lá, que as pessoas pagavam naquela época, e ainda pagam hoje em dia, para a Igreja Católica. Então, com tudo isso, a Igreja Católica vai se tornando muito poderosa, daí ter sido chamada de a Senhora Feudal. Uma curiosidade aqui da história, alguns livros citam, outros não citam muito essa parte, é o seguinte: a igreja, como foi dito aqui, os nobres, eles gostavam de guerrear, de brigar, de confusão, tá certo? Eles guerreavam. Então, o que é que a igreja fez? Ela determinou, durante o período lá, a chamada paz de Deus e trégua de Deus. A paz de Deus era o seguinte, que a igreja puniria quem violasse os lugares sagrados e roubassem dos pobres. E a trégua de Deus era que proibia que ocorresse guerras, lutas, entre o anoitecer da sexta-feira até o amanhecer da segunda-feira e também em época de plantio e colheita. Quem desobedecesse seria excomungado. Eu acho que em algumas situações isso funcionou, mas em outras situações continuaram guerreando e continuaram
roubando. Bom, aqui eu vou ler um texto sobre como, um texto medieval, sobre como mais ou menos eles pensavam naquela época. É um texto do bispo católico V.H. Green. O próprio Deus quis que entre os homens alguns fossem senhores, outros servos, de modo que os senhores venerem e amem a Deus, e que os servos venerem e amem a seu senhor. Seguindo temporais com o amor e a apreensão. Senhores, tratai vossos servos de acordo com a justiça e a equidade. Então, eles tinham muito isso dos servos, eles terem essa fidelidade, esse amor pelos senhores. Então, no próprio texto aí, o que é que a igreja está dizendo, ou o bispo aí, mas era o pensamento de parte da igreja e da nobreza. Que Deus, quem quis que tivesse o clero, e que tivesse os nobres, e que tivesse os camponeses, os servos. Então, que cada um aceitasse como Deus quis. Então, as reações no início eram pouquíssimas contra aquele sistema, e o sistema continuava funcionando. Que afinal era o que Deus queria. Afinal, era o que Deus queria. E os senhores feudais, né? Os senhores feudais eram os nobres e os clérigos ligados à igreja, né? Nobres e os clérigos que eram ligados à igreja. Esse pessoal, eles possuíam as terras, as melhores terras eram dos nobres ou da igreja. Eles têm também o poder militar, os nobres tinham o poder militar, eles tinham o poder sobre a terra e, de certo modo, sobre os camponeses. Cobravam impostos, aplicavam justiça e gozavam de vários direitos senhoriais, os nobres. Nessa época surgiu um sistema chamado vassalagem, que ocorria não no clero, ocorria entre os nobres. Esse sistema, como funcionava? Tínhamos o suzerano, que ele tinha o suzerano maior, que era o rei, que ele doava terras para o vassalo, que era quem recebia essas terras. E um vassalo, ele poderia sim ser vassalo e suzerano, porque esse vassalo, essa pessoa que recebeu essas terras de alguém, poderia doar parte dessa terra para outra pessoa, assim se tornando um suzerano também. Como funcionava? Os suzeranos, os vassalos, eles davam para seu suzerano, eles prometiam fidelidade e serviço militar. Se esse suzerano precisasse de homens para a guerra ou qualquer coisa do tipo, esse vassalo teria que pegar alguns de seus camponeses para que eles pudessem guerrear. E o suzerano, ele, além das terras, ele também dava proteção. Se, por exemplo, algum feudo fosse atacado e algum vassalo precisasse se defender, esse suzerano muitas vezes pedia para outro vassalo alguns camponeses para defender esse outro feudo. Muito bem, isso aí era o sistema chamado de vassalagem. Não esqueça, suzerano, vassalo, vassalagem. Importante que acontecia entre os nobres, porque os nobres eles dividiam essa terra, já o clero toda a terra era da instituição igreja. Lembrando que é o seguinte, nesse sistema aí, o vassalo apenas possuía o feudo, mas não sua propriedade, né? Vamos dizer assim, um rei doava determinada terra para um vassalo, aquelas terras pertenceriam ao rei. Só que isso aí, com o passar do tempo, aí vai ter várias guerras, briga entre senhores feudais com o rei, vai ser um período de muita confusão. A Idade Média, que inclusive alguns historiadores colocavam mais, agora diminuiu, como a Idade das Trevas. Era considerado assim um período que a humanidade não avançou devido a esse sistema que tinha naquela época. Hoje em dia, essa ideia de Idade das Trevas, ela já não está muito em uso. Então, nessa época, tecnicamente, as terras eram dos reis, mas ele não tinha muito poder, porque cada senhor, como a gente já explicou, ele podia impor suas regras no seu feudo. Essa nobreza, ela era dividida em alta nobreza e baixa nobreza. A alta nobreza eram os duques, os condes, os marqueses, e a baixa nobreza eram os barões, os viscondes, os cavaleiros. Então, só essa alta nobreza, que era o duque, condes e marqueses, era que eles tinham esse poder de enfeudar, de conceder feudos a outros nobres. Um detalhe importante, por exemplo, se pensar em Idade Média
vem à mente o quê? Um castelo. É o castelo que vai marcar e vai caracterizar a Idade Média. Todo mundo já deve ter assistido o filme onde tem castelos, tá certo? Então é esse castelo que vai marcar, vai simbolizar a Idade Média. Ele era a residência dos senhores feudais. Até o século XI, mais ou menos, era construído de madeira. Mais tarde ele passou a ser construído de pedra. Era sempre, quase sempre construído em local elevado e era cercado por muralha e por fosso. Em local elevado por quê? Porque ele tinha visão maior, uma visão melhor. Quem estava nesse castelo, no local elevado, tinha uma visão melhor de quem se aproximava do castelo. E até por isso, se fossem atacados, poderiam fugir ou se esconder, justamente porque eles poderiam ter uma visão maior de todos e quem seria atacado primeiro seria aquelas pessoas que estão mais embaixo. Então esse castelo, tem vários aí castelos hoje em dia, principalmente na Europa, mas em vários locais, que eles são museu e são muito bonitos e importantes para se entender como era que funcionava a Idade Média. Outro fato que ocorria era o chamado os torneios, tá certo? Onde os cavaleiros, os nobres, eles iam para disputa, ter competições entre eles nesses torneios, nessas competições. Ele durou mais ou menos esse torneio até o século XVI, depois ele parou de existir. Outra característica desse período era o que? A caça era uma atividade importante na vida dos senhores feudais. Você pegar naquela época não tinha WhatsApp, Facebook, Instagram, não tinha nada. Então não tinha esses esportes que se praticam hoje em dia, vários tipos de esporte, futebol, não tinha muita coisa. Então qual seria a divisão? A diversão, ou você estava ligado à igreja, ia rezar, orar, ou você estava guerreando, ou estava caçando, ou participando de torneios, né? Não tinha muitas alternativas. Hoje tem demais o que pode servir. Tínhamos também a guerra privada. Era a guerra travada entre os senhores feudais. O motivo dessas guerras era a ambição, conquistar feudos, ou o espírito guerreiro, de guerra, né? De guerra dos senhores feudais. Justamente porque eles muitas vezes viviam entediados, então eles acabavam buscando por guerras. Naquela época, agora eu vou explicar um pouco sobre a divisão dos camponeses. Os camponeses, eles dividiam em dois grupos. Tínhamos os servos, que eu já expliquei aqui anteriormente. Os servos, importante falar que eles não eram escravos, eles não estavam ligados ao seu senhor feudal, e sim à terra. Então, por exemplo, se determinada terra mudasse o seu senhor feudal, aqueles servos eles continuariam naquela terra, eles não se mudariam junto com seu senhor feudal, porque eles estavam ligados à terra e não a ele. Também é importante falar que esses servos eles pagavam algumas espécies de obrigações, impostos. Tínhamos a corveia, que era o trabalho gratuito que eles praticavam em alguns dias da semana, que eles trabalhavam naquela área do manso senhorial, que eles trabalhavam ali e eles não ganhavam a parte do trabalho deles. Tudo era para o seu senhor feudal. Também tinham as banalidades, que era uma porcentagem paga para eles poderem utilizar a infraestrutura do feudo. Por exemplo, os moinhos, os fornos, eles tinham que pagar para utilizar isso. E também tínhamos a talha, que era o imposto que eles pagavam por estar naquelas terras. Eles tinham que, parte da sua colheita, parte da sua produção, normalmente metade dela, ia para o seu senhor feudal. Então, normalmente, tudo que eles produziam ali, eles ficavam metade para eles e metade para o senhor feudal. A Ania falou aí 3 impostos, né? Corvéia, banalidades e talha, mas tinha vários impostos. Vamos citar aqui 2, por exemplo. Tinha a mão morta, que era aquele imposto que quando o chefe da família que ocupava determinado feudo morria, então a família teria que pagar também determinado valor para o senhor feudal para continuar naquela terra. E temos também, entre os vários impostos pagos para a igreja, nós temos o dízimo, que era um valor, né, de 10%, a 10ª parte. Naquela época, muitas vezes o pessoal pode raciocinar que era dinheiro, moeda, tinha também moeda, mas era menos, certo? Então era determinado, por exemplo, você dava uma criação
dava uma saca de não sei o quê. Então isso era imposto. O dízimo, a mão morta, talha, banalidade, cover, muito imposto pagavam esse pessoal, os servos na Idade Média. Bom, os outros tipos de camponeses que existiam eram os vilões. Esses vilões, eles habitavam as vilas e eles não tinham essa questão com pagar impostos a esses senhores. Eles viviam na vila, então eles não tinham essa ligação com os senhores. Eles eram, podemos dizer, um pouco mais livres que esses servos. É importante também, Anderson já citou um pouco, mas é importante dizer que nesse período na Europa tínhamos poucos escravos, tá certo? Pouquíssimos. Os livros registram que tinha pouquíssimos escravos. Na época anterior do Império Romano, não. A mão de obra era escrava. Por isso que naquele período de Roma, do Império Romano, o modo de produção era escravista, porque quem trabalhava eram os escravos. Agora, nesse período que estamos estudando, na Idade Média, o modo de produção é feudal, onde quem trabalha são os servos. Quem dá duro, quem realmente trabalha, são os servos. No final ali daquele período que denominou-se Idade Média, vai começar a ter um aumento muito grande na produção. Essa produção, inicialmente, ela era feita, esse comércio, ela era feita através da troca, que era chamado de escambo. Então, o escambo é um sistema onde o comércio se dá através de troca de mercadorias. Então, por exemplo, assim, falando uma linguagem do Nordeste, vamos trocar uma coisa por outra coisa, e não com o uso da moeda, com o uso do dinheiro. Então, esse comércio, ele vai ser, no início, bem pouco na Idade Média. Agora, a partir do século X, é que vai começar inovações nas técnicas agrícolas. Tem inclusive um sistema que é criado, um sistema de 3 campos, sistema onde você vai começar a deixar parte da terra em repouso e vai ocupar os outros 2 campos com produção, tá certo? E com isso vai aumentar muito a produção agrícola. Também teve a invenção de outro tipo de arado, aquele que se usa para afofar a terra, outro tipo de arado de ferro, que vai aumentar também a produção. Bom, por causa de todas essas inovações e esse aumento da produção, né? E também por causa do crescimento da população, ocorreu um aumento no comércio. O comércio se intensificou, porque normalmente antes eles produziam só para o consumo próprio e agora eles conseguiam produzir em maior quantidade e mais rápido. Então, sobrava-se um excedente e esse excedente ele era comercializado. Então, pessoal, nesse vídeo aula de hoje, nós passamos aqui para vocês as principais características da Idade Média. No próximo vídeo que nós vamos fazer, nós vamos tratar aqui de fatos históricos ou de assuntos importantes da Idade Média, tipo cruzada, Guerra dos 100 Anos, peste negra, etc. É importante para a gente, vocês deixarem um comentário para a gente saber o que a gente pode melhorar nos vídeos, ou de repente vocês querem que a gente fale de algum tema, enfim. É importante deixar o like para a gente saber que vocês estão gostando, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, e também seguir a gente nas nossas redes sociais, que a gente normalmente posta lá nas redes sociais quando vai sair vídeo novo. Pessoal, então é isso aí. Valeu e até a próxima.